paz esteja em nossos lares, que nos ajude e nos oriente nessa vida. Estamos falando de um assunto que não é fácil, porque envolve muitas coisas, das quais não fazem parte da nossa vida, né? E para entender melhor é preciso que a gente já tenha algum conhecimento, alguma orientação, algum estudo a respeito. Mas a gente tem o dever de ir passando, explicando, informando, para que a gente já comece a ter conhecimentos desses procedimentos. Agora nós vamos falar, gente, de assuntos. Esse assunto, aliás, todo assunto é importante, mas esse também é importantíssimo, porque envolve a nossa vida, gente. Nós devemos tomar conta de nós, sabermos quem nós somos. O nosso organismo, tem gente que não está nem aí, né? Mocinhas que já tem que conhecer, moço, mocinha, todos os seus órgãos, como funciona, os cuidados que deve ter, né? Eu tenho a impressão que futuramente haverá, então, já desde pequeno, uma orientação nesse sentido. Não só do corpo físico, como do corpo astral. Para que a gente tenha cuidado com ele, para que a gente se socorra quando vê que algo não está bem. Porque não é só ir trabalhar, voltar para casa, fazer comida, tomar banho, lavar roupa. A vida envolve muitas outras coisas que são de grande importância. E esses cuidados também são importantíssimos. Porque vocês sabem que devido aos nossos pensamentos, devido à maneira da gente agir, a gente atrai os nossos irmãos desencarnados, né? Que vêm nos atacar, né? E com isso ele usa seus meios, usa suas estratégias. Eles têm todo o tempo do mundo para elaborar essas coisas, para descobrir o que nós estamos pensando, o que nós fazemos. Às vezes ele sabe até mais da nossa vida do que a gente mesmo, para falar a verdade. E mais por isso que nós devemos ter uma senhora anteninha para captar e não ficar indiferente. Tem gente que larga para lá as coisas. Ah, isso não é nada, depois eu resolvo. Mas não é por aí. A gente tem que estar constantemente alerta. Então vocês vão saber por quê. A alpometria e os chips energéticos. A humanidade atual ainda é de mundo de provas e expiações. As técnicas e os procedimentos relacionados à apometria recebem olhares de mistério, repulsa, reações humanas, tradicionais antes do desconhecido. Estou falando por causa que tem aqueles que não aceitam esse tipo de tratamento. Então fica aquela desconfiança, fica, como eu falo, não aceitando, criticando. E isso não leva a nada, gente. Bom, e tudo que é novo, muita gente procede assim mesmo. A principal característica radica na abrangência de sua assistência espiritual. Ela investiga o corpo astral do paciente,
o seu habitat, que é um ambiente tanto doméstico como profissional, obsessores locais ou não. Então, está falando, no caso da apometria, o que ela faz, quantas coisas que ela faz, no sentido de ajudar aquela determinada pessoa que foi procurar ajuda. E esses são baseados em outros níveis do umbral, né? Então, os obsessores locais ou lá do umbral. Mais poderosa que o passe e a doutrinação convencional. Quando fala doutrinação convencional, é aquela que se manifesta nos centros espíritas kardecistas. Então, mais poderosa que o passe e a doutrina convencionais, detecta, retira equipamentos extras físicos, mecânicos e eletrônicos para a tecnologia do psicossoma dos pacientes. Então, está falando que na apometria é feito esse tratamento de retirar esses como se diz? Esses chips, né? Vamos falar chips. Que os espíritos malévolos colocam nos encarnados. Todavia, tal qual o auxílio fraterno tradicional e o passe, a apometria não proporciona tratamento psicológico, psiquicótico indispensáveis às determinadas situações. Muitos casos só são resolvidos por meio de boa terapia, de leituras que ensejam maior autoconhecimento e reforma. Então, está dizendo que não é porque a gente foi tomar um passe, passou pelo procedimento da apometria, tudo bem, né? Sai voando feito uma borboleta. Não é isso. Nós temos também que juntar a isso outras coisas, como começar a ler livros bons, livros que nos ensinam. Olha, tá cheio de livros, não é só espírita, gente. Tá cheio de livros por aí que ensinam, que mostram nossa conduta, que fala sobre a meditação, que é excelente, tipos de ginásticas que nos ajudam a equilibrar a nossa mente e assim por diante. E isso deve fazer parte da nossa vida sempre. Essas leituras. Ah, eu detesto leitura. Procure ler, gente. Procure. Começa lendo uma poesia, amanhã lê a outra, lê um pensamento. Tem livros que ele é inteirinho de pensamentos, cada um ensinando, orientando em coisas úteis e boas. Então, moral, os passes não são meios exclusivos, nem sempre são suficientes para a retirada dos chips extra físicos dos pacientes. Na retirada dos chips extras físicos, a apometria se revela bastante eficaz, secundada por outros métodos, a depender do caso concreto, inclusive do paciente. Exemplos em determinadas circunstâncias também entram os remédios homeopáticos de alta potência. É lógico que vocês não vão chegar numa farmácia e falar, quero tal remédio assim, 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 assim. Não, gente. Vocês têm que passar por um médico, conversar, né?
e não vão tomando o remédio que a vizinha falou, que o compadre disse. Nada disso. É perigoso não só tomar remédio homeopático como alopático. Não se faz isso. Tenha juízo. Pense bem antes de fazer alguma asneira, né? Que a gente fala. Então, esses remédios são orientados pelo médico. E tem médicos, que eu passei quando jovem, nossa, a homeopatia foi excelente, excelente. Conversando com o médico, ele já nota o que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso ímã. E ele vai, então, por exemplo, o médico que foi meu durante muitos anos, mas que já é falecido, e ele utilizava de meios para formar esse remédio de homeopatia, que era dado em pequeninas gotas. Era muito salutar, muito bom. Igual a cromoterapia. Não é na hora que você está sendo realizado o tratamento que você vai sair bem. É aos poucos. Bom, esses remédios homeopáticos, eles destroem ou descolam equipamentos aderidos à aura ou ao psicossoma do paciente. Então, na nossa aura, né, que já foi explicado, que ela tem 3 segmentos. Então, na aura espiritual, pimba, ele coloca enquanto nós estamos dormindo, ou então quando a gente está num lugar onde tem muitas pessoas, onde rola bebida, onde rola vícios, né? Nossa, isso daí para eles é uma festa. Porque eles vão pegar um monte de encarnados para fazer isso. Ó, as práticas bioenergéticas, exercícios efetuados com chakras e potencializados com mantras. Então, gente, foi muito bom ter falado há muito tempo a respeito dos corpos sutis, a respeito dos chakras. Foi falado, sim, né? Quando eles ficam obstruídos, quando eles são atacados pelos desencarnados. Isso já foi falado quando foi dito a respeito dos chakras, com seus devidos nomes, com suas devidas cores. Isso foi bom, porque agora torna-se fácil vocês estarem entendendo o que a gente está falando, né? E os mantras são pequenas sílabas que a gente utiliza, né? Na hora que a gente está fazendo aquele procedimento, em que vocês passam, por exemplo, em jardins, lugares afastados. Nossa, lá no Ibirapuera é muito comum. Mesmo aquele mundaréu de gente para cansando para lá, nada disso atrapalha. E a pessoa vai meditando e vai falando aquela sílaba, e como ele se fosse subindo, sumindo, sumindo. E existe cada sílaba de acordo com o chakra da pessoa, né? Eu não me lembro, eu devo ter dado, sim. Sim, eu devo ter dado as sílabas dos mantras, porque cada um se situa num determinado chakra. Então, aquele, por exemplo, que é do chakra coronário é um mantra. Chakra cardíaco, outro. Laríngeo, outro. Então, aquele que nasceu diante da vibração de determinado planeta, ele sabe qual é a sílaba que ele vai utilizar, que fica muito melhor. Mas a mais comum mesmo, gente, é o OM, que todo mundo, porque muitas pessoas não estão sabendo disso, desse lance. Bom, quem já efetua essas práticas conjugadas com o exercício do autoconhecimento e da reforma íntima,
dificulta a inserção de quaisquer equipamentos astrais negativos nas suas auras e no seu psicossoma, quer dizer, no seu perispírito. E eles também colocam nos chakras, viu, gente? Temos ortodoxias, dogmas comportamentais em linhas de pensamento. Os ideais e intenções são sempre puros, mas a conduta do ser humano, não. E em vez de apontarmos os dedos, então, em riste aos irmãos tarefeiros e enfatizarmos nossas diferenças, devemos enfocar os pontos de convergência. Porque tem muitas pessoas que criticam, acham bobagem, difamam, né? Nossa, olha o que ele faz, o que ele não faz. Né? Cada um sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E dentro de uma linha certa, né? Ligada à doutrina que a pessoa escolheu ou então orientada por eles. Para nos proteger contra os implantes. Vejam bem, autoconhecimento, está sempre lendo. Não digo que vai decorar o livro, gente. Leiam livros. Tem jornais que também que às vezes eles colocam pensamentos, poesias lindas, maravilhosas, mostrando a conduta, mostrando a maneira de ser do humano. Façam isso por vocês. Adquiram o vício de ler. O vício de ler, esse sim pode. Né? E se reformar. Nossa, eu não tenho paciência, sou muito nervosa. Vai cortando essas coisas. Não vamos falar que é o nosso fígado, coitado. É a gente mesmo. A prática diária da meditação, gente. Quer com musiquinhas, quer... tem gente que gosta de pôr poesia, né? Mas, no meu ver, às vezes atrapalha pra gente, pelo menos pra mim. A pessoa falando, explicando, falando qualquer coisa. Então será melhor uma música bem suave, não triste, porque não é pra gente acabar chorando, viu, gente? Sim, levar o nosso pensamento. Exercício de visualização, fazer exercício. Existem muitos exercícios que a gente faz com a vista. E isso também é dado também nos exercícios na yoga, nos exercícios que fazem em muitos lugares, por causa do chakra, né? Porque ele faz parte do chakra. E desenvolver e desobstruir determinado chakra, que é o frontal, né? Então, olhando para cima, olhando para o lado, olhando para baixo e assim por diante. É muito bom esses exercícios. Harmonização da aura e dos chakras aliados ao processo do autoconhecimento e reforma íntima são fundamentais na proteção contra os implantes físicos. Então a gente tem que procurar harmonizar nossa aura. Gente, que vê um negócio muito bom, quando a gente está tomando banho, a gente mentalizar a cor amarela, na hora que está caindo aquela água na nossa cabeça. Né? Mentalizar, fechar os olhos, há quem reze, uma precinha curta, isso é muito bom. Também é muito bom, não sei se vocês aceitam ou não, mas algumas gotinhas de alfazema, né? Coloca num litro de água, joga pela cabeça. Aquilo é maravilhoso, gente. E limpa a aura. Mas também, gente, não adianta nada desse procedimento. Você sai do banho, pimba. Vai chutar o cachorro, vai brigar, falar mais do vizinho, vai criar caso com o marido. Vejam bem, tá falando para nós mudarmos a nossa atitude aqui. Bom,
Importantes são os passos oferecidos nos centros espíritas, principalmente de Umbanda. Aviso: o tratamento espiritual não dispensa o acompanhamento médico quando necessário. É holístico. Você não tem que ver a parte mental e a parte física ao mesmo tempo. Ah, não, com uma precinha, com passe, já passou tudo. E às vezes a pessoa está com uma inflamaçãozinha, está com um problema que poderá perdurar, poderá piorar. Então a gente tem que, nós temos que nos policiar e nos cuidarmos, tanto na parte física como na nossa parte espiritual, na nossa parte mental. Mudar de atitudes, de pensamentos, isso às 24 horas. Então, até breve.